O ar no apartamento era uma coisa sólida, uma entidade palpável que se podia cortar com uma faca. Pairava denso e pesado com palavras não ditas e ressentimentos que fermentavam, passando nós há anos, nos cantos da sala de estar imaculada e minimalista. Lá fora, Lisboa acordava num espetáculo de tons pastel. O sol nascente a beijar a ponte 25 de abril à distância, mas dentro daquelas paredes brancas e estéreis. A única luz era fria, filtrada por janelas do chão ao teto, que mais pareciam as grades de uma gaiola dourada. Isabela estava sentada à mesa de jantar de vidro e aço cromado, uma ilha de frieza no meio da sala. As suas mãos, normalmente tão firmes e precisas, no seu delicado trabalho de restauro de arte, tremiam ligeiramente enquanto seguravam uma chávena de chá de jasmim. O vapor dançava no ar. Um fantasma efêmero de calor num ambiente glacial. Do outro lado da sala, Ricardo, o seu marido, andava de um lado para o outro, os seus sapatos italianos caros a ecoar no chão de mármore polido. Cada passo era uma pontuação no silêncio tenso, um martelo a cravar a sua ansiedade no crânio de Isabela. A discussão da noite anterior tinha deixado um rescaldo tóxico. Léo, o irmão mais novo de Ricardo, o eterno artista boêmio, precisava de dinheiro outra vez. Desta vez era para uma oportunidade única na vida, uma pequena exposição numa galeria obscura em Paris. Uma oportunidade que, como todas as outras, exigia um investimento inicial substancial. E como sempre, Ricardo esperava que Isabela fornecesse os fundos. Mas desta vez, ele não tinha pedido o seu cartão de crédito. Tinha ido mais longe. Tinha exigido que ela vendesse o colar de filigrana de ouro, uma herança da sua avó, a única peça de joalharia que ela realmente estimava, não pelo seu valor monetário, mas pelo peso das memórias que carregava. A sua recusa calma, mas firme, tinha desencadeado uma tempestade. Isabela. A voz de Ricardo cortou o silêncio, tensa e controlada, mas com uma corrente subterrânea de fúria. Precisamos de ser lógicos. É um investimento no futuro do meu irmão. Isabela bebeu um gole de chá, o calor a deslizar pela sua garganta, mas sem conseguir aquecer o gelo no seu estômago. Ricardo, já investimos no futuro do Léo, vezes sem conta. Compramos-lhe telas, pagamos-lhe rendas, financiamos-lhe viagens de inspiração. E o que é que isso resultou? Ele precisa de aprender a ser responsável, precisa de arranjar um emprego a sério. Ele parou de andar e virou-se para ela. O seu rosto, normalmente tão bonito e composto, estava contraído numa máscara de desdém. Um emprego a sério? Estás a ouvir-te? Ele é um artista. A sua alma não pode ser esmagada pela mediocridade de um trabalho das 9 às 5. Tu, de todas as pessoas, devias perceber isso. A farpa atingiu-a onde doía mais. Ela que tinha abdicado da sua própria paixão, do seu pequeno estúdio de restauro, para se tornar a esposa de apoio que Ricardo exigia. Ele chamava-lhe um sacrifício temporário, até ele estabilizar a sua carreira na consultoria financeira. Mas os anos tinham passado, e o estúdio dela continuava a ser uma sala vazia no apartamento, cheia de caixas e promessas por cumprir. Eu percebo o que é a paixão, Ricardo, disse ela, a sua voz a tremer ligeiramente. Mas também percebo o que é a responsabilidade. O que estás a pedir não é apoio, é permitir a sua dependência. Não é saudável, nem para ele, nem para nós. Nós? Ele riu, um som seco e sem humor. Desde quando é que te preocupas com nós? A única coisa com que te preocupas é com as tuas pequenas bugigangas, com o teu passado. É só um colar, Isabela, um pedaço de metal. A família é mais importante. Aquele pedaço de metal é a única coisa que me resta da minha avó. A sua voz subiu. A emoção a quebrar a sua compostura. E esta família de que falas parece girar sempre em torno do Léo e das suas necessidades, à custa das minhas. A mandíbula de Ricardo cerrou-se. Viu uma veia, a pulsar na sua para na sua têmpora, um sinal de perigo que ela tinha aprendido a reconhecer demasiado bem. Ele caminhou lentamente até a prateleira de Nogueira, onde estavam expostas algumas das peças de cerâmica que Isabela tinha restaurado ao longo dos anos. Eram os seus tesouros, fragmentos de história que ela tinha pacientemente colado, preenchido e devolvido à sua antiga glória. Tu não percebes? Disse ele, a sua voz agora perigosamente baixa. Tu não tens irmãos, não sabes o que é sentir que o sucesso de alguém depende de ti, que o seu espírito delicado precisa de ser protegido. Ele pegou numa pequena tigela de cerâmica do século XVII, uma peça que lhe tinha levado meses a restaurar. As suas veias azuis e brancas eram como um mapa de um tempo esquecido. Isabela prendeu a respiração, o coração a martelar contra as costelas. Ricardo, por favor, pousa isso! Ele olhou para a tigela, depois para ela, e um sorriso feio torceu-lhe os lábios. Tu e as tuas coisas velhas, sempre a viver no passado. Talvez precises de um lembrete do que é realmente importante. E com um movimento rápido e violento, ele não atirou a tigela contra ela. Fez algo pior. Atirou-a contra a parede de mármore mesmo ao lado da cabeça dela. O mundo pareceu abrandar. O som da cerâmica a estilhaçar
Se foi como um tiro na quietude da manhã, 1 milhão de pequenos fragmentos explodiram para fora, um deles a atingir a sua bochecha com uma picada aguda e ardente. Isabela encolheu-se, levando instintivamente a mão ao rosto, sentindo o calor pegajoso do sangue a misturar-se com as lágrimas que brotavam dos seus olhos. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que a explosão. Os cacos azuis e brancos, espalhados pelo chão de mármore branco, eram como as ruínas do seu casamento, do seu amor, da sua própria identidade estilhaçada. Ricardo olhava para a desarrumação, o peito a arfar. Por um momento, pareceu haver um vislumbre de choque no seu rosto, como se ele próprio não conseguisse acreditar no que tinha feito. Mas desapareceu tão rapidamente como apareceu, substituído por uma determinação fria e dura. Ele vai a Paris, disse ele, a sua voz um rosnado baixo. Vais vender o colar hoje. O Léo vem cá buscá-lo ao fim da tarde. E é melhor que o tenhas pronto com um sorriso na cara. Ou da próxima vez, não será uma tigela estúpida a ir contra a parede. Ele virou-lhe as costas, ajustou o seu fato caro e saiu do apartamento, batendo a porta com uma força que fez vibrar as janelas. Isabela ficou imóvel, o som da porta a ecoar nos seus ouvidos. A dor na sua bochecha era uma mancha quente e latejante, mas a dor no seu coração era um abismo frio e vazio. Ela olhou para os fragmentos da tigela, cada caco um testemunho da violência que tinha acabado de ocorrer. Tinha passado meses a juntar aquelas peças, a preencher as fissuras, a dar-lhe uma nova vida, e ele tinha a destruído num segundo. Tal como a tinha destruído a ela. Lentamente, como uma pessoa muito velha, ela levantou-se, caminhou até a janela e olhou para a cidade. Lisboa estendia-se à sua frente, vibrante e cheia de vida, mas ela nunca se tinha sentido tão isolada. O apartamento que antes representava o auge do sucesso e da segurança era agora uma prisão. As paredes brancas pareciam estar a fechar-se sobre ela, a sufocá-la com o peso da sua infelicidade. Ela tocou na sua bochecha. Os seus dedos saíram manchados de vermelho. Foi nesse momento, a olhar para o seu próprio sangue, que algo dentro dela se partiu irrevogavelmente. Ou talvez não se tenha partido. Talvez tenha finalmente começado a juntar-se. Ricardo tinha atravessado uma linha. Uma linha que ela própria tinha traçado na areia da sua alma há muito tempo. Uma linha que ela tinha permitido que ele apagasse repetidamente, com desculpas e falsas promessas. Mas não mais. A decisão formou-se na sua mente. Não como um pensamento, mas como uma certeza física. Uma força que se erguia das profundezas do seu ser. Ela ia sair. O pensamento era simultaneamente aterrador e libertador. Para onde iria? O que faria? Ela tinha sacrificado a sua carreira, a sua independência financeira, os seus amigos. Ricardo tinha isolado metodicamente, tecendo uma teia de controle tão subtil que ela só agora via a sua verdadeira extensão. As suas mãos ainda tremiam, mas agora era com uma energia diferente. Não era medo, era determinação. Ela foi até o quarto, abriu o roupeiro e tirou uma mala de viagem que não era usada há anos, desde uma viagem à Itália, antes de o controle de Ricardo se ter tornado um estrangulamento. O cheiro a pó e a memórias esquecidas encheu o ar. Enquanto começava a arrumar as suas roupas, cada peça de vestuário contava uma história. O vestido que usou no seu primeiro encontro, a blusa que ele disse que a fazia parecer demasiado chamativa, o fato de calças que ela comprou para uma entrevista de emprego que ele a convenceu a não ir. Ela atirou-os para a mala sem cerimônia, um expurgo do passado. Ela movia-se pelo apartamento como uma arqueóloga na sua própria vida em ruínas, desenterrando artefactos de quem ela costumava ser. O seu computador portátil, contendo os seus portfólios de restauro. Uma caixa de sapatos cheia de cartas da sua mãe, que tinha falecido há 5 anos. A manta de retalhos que a sua avó tinha feito, cujas cores vibrantes pareciam um ato de rebelião na monotonia do apartamento. Na cozinha, ela parou. Os cacos da tigela ainda estavam no chão. Ela ajoelhou-se e, com cuidado, pegou num dos maiores fragmentos. A sua superfície lisa e fria contrastava com o calor do seu sangue seco. Em vez de o deitar fora, envolveu-o num lenço de papel e colocou-o no bolso. Um lembrete. Uma prova. Depois lembrou-se do fundo de emergência. Uma pequena quantia em dinheiro que ela tinha vindo a esconder ao longo dos anos. Notas de 20 e 50 euros guardadas numa velha lata de biscoitos no fundo do armário da despensa, atrás de pacotes de quinoa e sementes de chia que Ricardo insistia que comprassem. Ela pegou na lata. O seu peso surpreendentemente reconfortante. Não era muito, mas era um começo. Era dela. Quando a mala estava cheia e a sua bolsa continha o essencial, a sua identificação, a lata de biscoitos e o fragmento de cerâmica. Ela olhou para o apartamento uma última vez. As memórias assaltaram-na. Risos naquela mesma sala. Jantares românticos na varanda. Sonhos partilhados, sussurrados no escuro. Mas agora, tudo estava manchado pela fealdade do que tinha acontecido. O amor tinha se transformado em posse, o cuidado em controlo. Ela pensou em deixar um bilhete, mas que palavras poderia usar que ele não distorcesse ou usasse contra ela? As suas ações falariam mais alto.
O seu silêncio, a sua ausência, seria a sua declaração final. Ao sair pela porta, ela não olhou para trás. O som do clique da fechadura foi o som mais doce que ela tinha ouvido em anos. Era o som da liberdade. No elevador, ela olhou para o seu reflexo no espelho de aço escovado. Uma mulher com um corte na bochecha e olhos que continham uma mistura de medo e uma ferocidade recém-descoberta. Esta não era a Isabela que o mundo conhecia, mas talvez, apenas talvez, esta fosse a verdadeira Isabela, a emergir finalmente. O carro, um pequeno Fiat 500, que ela insistira em manter, apesar dos protestos de Ricardo sobre a sua falta de status, parecia um refúgio. Assim que ligou o motor, sentiu uma onda de pânico. Para onde agora? Ela não tinha para onde ir. As ruas de Lisboa desfocavam-se através das suas lágrimas. Ela conduziu sem rumo, passando por elétricos amarelos a subir as colinas, por turistas a tirar fotografias dos azulejos coloridos, por um mundo que de repente parecia estranho e avassalador. Foi então que um nome lhe veio à mente, Sofia. Sofia era a sua melhor amiga desde a faculdade de Belas Artes. Uma chefe de espírito livre, com um riso contagiante e uma aversão a tudo que fosse pretensioso. Tinham se afastado nos últimos anos. Isabela, envergonhada da sua vida cada vez mais restrita, tinha inventado desculpas. Ricardo, ciumento da influência de Sofia, tinha ativamente desencorajado a sua amizade. Sentiria Sofia pena dela, ou diria, eu bem te avisei. O risco da rejeição era imenso, mas a alternativa, estar sozinha, era insuportável. Ela parou o carro numa rua lateral em Alfama, o bairro antigo com as suas ruas estreitas e sinuosas. Pegou no telemóvel, as suas mãos a tremer enquanto procurava o número de Sofia. Hesitou, o dedo a pairar sobre o botão de chamada. Lembrou-se do rosto de Ricardo, da sua voz fria e ameaçadora. Lembrou-se do som da cerâmica a partir-se. Ela pressionou o botão. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Cada toque era uma agonia. Ela estava prestes a desligar quando ouviu a voz calorosa e familiar de Sofia. Isa, estás viva. Pensei que tinha sido abduzida por extraterrestres corporativos. O som da sua voz, a sua piada despreocupada, quebrou algo dentro de Isabela. Um soluço escapou-lhe, um som cru e cheio de dor. Sofia, conseguiu ela dizer, a sua própria voz irreconhecível. Preciso de ajuda. Houve uma pausa do outro lado da linha. O tom de Sofia mudou instantaneamente, a brincadeira substituída por uma preocupação séria e focada. Onde estás? O que aconteceu? É o Ricardo, não é? E as palavras saíram de Isabela, numa torrente. Uma confissão confusa e febril sobre o colar, a tigela, o corte na sua bochecha, a fuga. Sofia ouviu em silêncio, o seu silêncio, uma presença calmante do outro lado da linha. Quando Isabela terminou, ofegante e exausta, Sofia não disse, eu avisei-te. Ela não a julgou. Ela disse as 5 palavras que Isabela precisava desesperadamente de ouvir. Vem para minha casa. Agora. Sofia deu-lhe a morada do seu pequeno restaurante e do apartamento por cima, no coração do bairro da Graça. Não vás a mais lado nenhum. Conduz diretamente para aqui, estou à tua espera. Desligando a chamada, Isabela sentiu uma pequena chama de esperança a acender-se no meio do seu desespero. Ela não estava sozinha. Ela tinha um destino. Ligou o motor novamente, as suas mãos agora um pouco mais firmes no volante, enquanto navegava pelas ruas labirínticas de Lisboa em direção à promessa de segurança na casa da sua amiga. Ela sabia que a batalha estava longe de terminar. Ricardo não a deixaria ir facilmente. Ele iria caçá-la. Mas pela primeira vez em muito tempo, Isabela sentiu que tinha uma hipótese de lutar. Ela tinha um fragmento de cerâmica no bolso e uma amiga à sua espera. Era um começo, era tudo. O restaurante de Sofia, Tacho da Sofia, era um oásis de calor e cor encravado numa rua calcetada na Graça. Vasos de gerânios vermelhos transbordavam dos parapeitos das janelas, e o cheiro a alho, azeite e coentros frescos flutuava no ar, uma promessa de conforto e sustento. Isabela estacionou o Fiat 500 a alguns quarteirões de distância, sentindo-se como uma fugitiva na sua própria cidade. Cada passo em direção ao restaurante era pesado com ansiedade. A porta abriu-se antes mesmo de ela conseguir tocar na maçaneta. Sofia estava lá, o seu cabelo encaracolado e escuro preso num coque desarrumado, a sua cara redonda e sardenta víncara de preocupação. Ela não disse uma palavra, apenas abriu os braços e envolveu Isabela num abraço apertado e protetor. Nesse abraço, a barragem que Isabela tinha construído à volta das suas emoções finalmente cedeu. Ela chorou, não soluços silenciosos, mas grandes e dolorosos que sacudiam todo o seu corpo. Chorou pelos anos perdidos, pelos sonhos abandonados, pela mulher que ela tinha deixado de ser. Sofia apenas a segurou com mais força, absorvendo a sua dor. O seu avental a ficar úmido com as lágrimas de Isabela. Já passou, meu amor, já passou. Sofia sussurrava, a sua voz um bálsamo para a alma ferida de Isabela. Estás segura aqui. Finalmente, os soluços abrandaram.
Sofia afastou-a gentilmente, as suas mãos nos ombros de Isabela. Os seus olhos castanhos examinaram o rosto de Isabela, fixando-se no pequeno corte na sua bochecha. A sua expressão endureceu. Aquele filho da mãe! Murmurou ela, a sua voz cheia de uma fúria fria. Vou matá-lo! Não, disse Isabela, a sua voz rouca. Não vale a pena. Sofia suspirou. A sua raiva dará gás, a dar lugar a uma praticidade terna. Anda, vamos para cima. Precisas de te sentar, e eu preciso de te dar algo mais forte do que chá. O apartamento de Sofia, por cima do restaurante, era o oposto polar do de Isabela. Era um caos vibrante de vida. Livros empilhados em todas as superfícies, desenhos infantis presos no frigorífico, uma guitarra encostada a uma parede, e no centro de tudo, uma enorme mesa de madeira rústica, que era claramente o coração da casa. Cheirava a canela e a lar, um cheiro que Isabela não se apercebia, que sentia falta até aquele momento. Tiago, o marido de Sofia, um músico de jazz, de fala mansa, cumprimentou-a com um aceno de cabeça simpático e um olhar de profunda compreensão. Os seus 2 filhos, a Luna de 8 anos e o pequeno Martim de 5, olharam para Isabela com curiosidade. Tia Isa, exclamou Luna, correndo para abraçar. Vais ficar para o jantar? A mãe está a fazer arroz de pato. A inocência da pergunta, a normalidade da cena, fez com que Isabela sentisse uma pontada no coração. Era isto que era uma família. Não o silêncio frio e a tensão constante a que se tinha habituado. Sofia sentou Isabela à mesa da cozinha e colocou um pequeno copo de aguardente à sua frente. Bebe, ordem da médica. Isabela obedeceu, o líquido a queimar-lhe a garganta, mas a espalhar um calor bem-vindo pelo seu corpo. Enquanto Tiago levava as crianças para a sala para lhes dar alguma privacidade, Isabela começou a falar. Desta vez, a história saiu de forma mais coerente, cheia de detalhes que ela tinha omitido ao telefone. Contou a Sofia sobre o isolamento gradual, o controlo financeiro, a forma como Ricardo minava a sua confiança, a forma como ele usava o seu amor pelo irmão como uma arma e uma desculpa. Sofia ouvia, o seu rosto a escurecer a cada revelação. Isa, isto não é só ele ser um idiota. Isto é abuso, clássico de manual, psicológico, emocional e agora físico. Por que é que não me disseste nada? A pergunta não era uma acusação, mas sim um lamento genuíno. Vergonha, admitiu Isabela em voz baixa. Senti-me tão estúpida. Eu, a mulher independente e inteligente, presa numa situação destas. Continuei a pensar que podia resolver as coisas, que se o amasse o suficiente, ele voltaria a ser o homem por quem me apaixonei. Aquele homem provavelmente nunca existiu, disse Sofia suavemente. Os abusadores são mestres da manipulação. Mostram-te a pessoa que queres ver até te terem na mão. O importante é que saíste. Esse foi o passo mais difícil e corajoso que poderias ter dado. As palavras de Sofia eram uma validação, um antídoto para anos de autodúvida instilada por Ricardo. Pela primeira vez, Isabela não se sentiu estúpida, sentiu-se forte. Começaram a fazer um plano. A primeira chamada foi para o banco de Isabela. Com a orientação de Sofia, Isabela cancelou o cartão de crédito conjunto e transferiu o seu fundo de emergência da lata de biscoitos para uma nova conta apenas em seu nome. Cada ação era um pequeno passo para recuperar o controle. Vais precisar de um advogado, disse Sofia, já a percorrer os seus contactos no telemóvel. E não um qualquer. Precisas de alguém especializado em direito da família e especificamente em casos de violência doméstica. Os seus olhos iluminaram-se. Já sei, doutora Helena Amaral. Ela é uma tubarão. Ajudou a prima do Tiago a sair de um casamento horrível há uns anos. É cara, mas é a melhor. Mas é a melhor. Eu ligo-lhe amanhã, de manhã. A ideia de advogados e divórcio era assustadora, mas a confiança de Sofia era contagiante. Pela primeira vez, o futuro não parecia um abismo negro, mas sim um caminho por construir tijolo a tijolo. E o trabalho? Perguntou Isabela, a realidade da sua situação financeira a atingi-la. Eu não tenho rendimentos, Sofia. Não posso viver de ti para sempre. Sofia sorriu, um brilho nos olhos. Sobre isso, lembras-te do Sr. Valdemar, o velho mestre restaurador, com quem fizeste o teu estágio na faculdade? Isabela acenou com a cabeça. O Sr. Valdemar era uma lenda nos círculos de restauro de Lisboa, um artesão da velha guarda com mãos mágicas e um coração de ouro. Bem, encontrei-o no mercado no outro dia. Ele está a ficar velho, as suas mãos já não são o que eram. Mencionou que precisava de ajuda no seu ateliê em Alfama. Alguém com talento e paciência. Alguém em quem pudesse confiar para assumir o negócio um dia. O teu nome surgiu. O coração de Isabela deu um salto. Voltar a trabalhar com as duas mãos, a dar vida a objetos partidos, parecia demasiado bom para ser verdade. Mas eu não trabalho há anos, estou enferrujada. É como andar de bicicleta, disse Sofia com firmeza. Nunca se esquece. E é exatamente disto que precisas, Isa, de voltares a ser tu própria. Naquela noite, Isabela dormiu no pequeno quarto de hóspedes de Sofia, um espaço acolhedor e desarrumado que parecia um santuário.
Antes de adormecer, tirou o fragmento de cerâmica do bolso e colocou-o na mesa de carniceira. Não era apenas um lembrete da dor, era um lembrete da sua resiliência. Ela, tal como aquela tigela, tinha sido estilhaçada, mas ela ia juntar os seus pedaços. Ia preencher as fissuras, não para esconder as cicatrizes, mas para as tornar parte da sua nova história. O sono não veio facilmente. A sua mente corria, imaginando a reação de Ricardo quando descobrisse que ela tinha desaparecido. Ele estaria preocupado? Furioso? Provavelmente ambos. E a sua fúria seria dirigida a ela. Ela imaginou-o a ligar para o telemóvel dela incessantemente. Com um súbito impulso de clareza, ela levantou-se, pegou no seu telemóvel e desligou. Depois partiu o cartão SIM ao meio e deitou os pedaços no lixo, corte limpo. Ele não a alcançaria mais por esse meio. Sofia tinha lhe dito que lhe arranjaria um telemóvel pré-pago no dia seguinte. De volta à cama, um novo pensamento surgiu. O Léo, ele estaria à espera dela no apartamento, à espera do dinheiro do colar. A imagem do seu rosto confuso e depois zangado trouxe a Isabela uma pequena e sombria satisfação. Era mesquinho, ela sabia, mas depois de anos ia ser o seu banco pessoal. Era um pequeno ato de rebelião que lhe sabia bem. Adormeceu finalmente, não um sono tranquilo, mas um sono de exaustão. O primeiro sono de uma vida nova e incerta. Na manhã seguinte, o cheiro a café fresco e pão torrado acordou-a. A casa de Sofia já estava a fervilhar de atividade. Isabela sentou-se à mesa da cozinha, sentindo-se estranha e deslocada, mas também estranhamente em casa. Sofia colocou uma chávena de café à sua frente e um telemóvel novo e barato. Número novo, vida nova, disse ela com um piscar de olho. E a doutora Amaral pode ver-te às 11. O escritório da doutora Helena Amaral não era o que Isabela esperava. Em vez de um espaço frio e intimidante, era uma sala elegante e confortável no chiado, com estantes de livros do chão ao teto e uma vista deslumbrante sobre o rio Tejo. A própria doutora Amaral era uma mulher nos seus 50 anos, com um cabelo prateado impecavelmente cortado e olhos azuis penetrantes que pareciam ver através da alma. Isabela, encorajada pela presença silenciosa de Sofia ao seu lado, contou a sua história, contou a sua história mais uma vez. A doutora Amaral ouviu atentamente, fazendo anotações num bloco de notas de couro, a sua expressão nunca vacilando do profissionalismo calmo. Quando Isabela terminou, a advogada pousou a caneta. Isabela, disse ela, a sua voz calma, mas carregada de autoridade. O que descreveu é um padrão claro de coação e controlo que culminou num ato de violência física. Temos um caso forte, não apenas para um divórcio, mas para garantir que fica protegida e que recebe o que lhe é devido. Nas 2 horas seguintes, a doutora Amaral delineou uma estratégia. Iriam pedir uma ordem de restrição imediata, impedindo Ricardo de a contactar ou de se aproximar dela, de Sofia ou do seu local de trabalho. Iriam iniciar o processo de divórcio, citando o abuso como a causa principal. Iriam lutar pela divisão justa dos bens, incluindo uma compensação pela carreira que Isabela tinha sacrificado. E a casa? Perguntou Isabela, pensando no apartamento frio que tinha sido a sua prisão. Dadas as circunstâncias, disse a doutora Amaral com um leve brilho nos olhos, podemos argumentar que ele deve ser obrigado a sair do apartamento e que deve ser-lhe concedido o uso exclusivo, enquanto o divórcio decorre. Os tribunais não veem com bons olhos os abusadores que tentam deixar as suas vítimas sem abrigo. A ideia de voltar para aquele apartamento, mesmo que temporariamente, era nauseante. Mas a doutora Amaral explicou que seria uma jogada estratégica poderosa. Saindo do escritório, Isabela sentia-se simultaneamente esgotada e fortalecida. Tinha um plano, tinha uma defensora. Mais tarde nesse dia, Sofia insistiu que ela ligasse ao Sr. Valdemar. Com o coração a bater descontroladamente, Isabela marcou o número. A voz do velho mestre era exatamente como ela se lembrava, rouca e gentil. Isabela, minha querida menina, a Sofia disse-me que estavas de volta à cidade. Já era sem tempo. O mundo precisa da tua magia. Ela explicou-lhe a sua situação de forma vaga, dizendo apenas que estava a passar por uma grande mudança de vida e que precisava de trabalho. Magia é o que eu não tenho tido, disse ela, a sua voz a tremer. Estou fora de prática. Bobagens, respondeu ele. O talento não desaparece, apenas adormece. O meu ateliê está à tua espera. Vem amanhã. Conversamos. E traz as tuas mãos. Elas lembram-se do que fazer, mesmo que a tua cabeça se tenha esquecido. Pendurando o telefone, Isabela sentiu lágrimas a brotar-lhe nos olhos. Mas desta vez eram lágrimas de gratidão e de esperança avassaladora. O dia terminou com uma nota de realidade assustadora. Sofia recebeu uma série de mensagens de texto no seu antigo número, que Ricardo tinha. Eram dele, primeiro confusas, depois zangadas e finalmente ameaçadoras. Onde é que ela está, Sofia? Eu sei que a estás a esconder. Diz a essa cabra egoísta para voltar para casa, ou eu juro que vou aí. E arrasto-a pelos cabelos. E tu não queiras meter-te no meu caminho. O sangue de Isabela gelou.
O medo, frio e familiar, apoderou-se dela. Ele ia encontrá-la. Ele ia magoá-la. Magoá-la. E pior, ele ia magoar Sofia e a sua família. Eu tenho de sair daqui, disse Isabela em pânico. Não posso pôr-vos em perigo. Nem penses nisso, disse Sofia, a sua cara uma máscara de determinação feroz. Ela pegou no seu telemóvel e ligou para a doutora Amaral, colocando-a em alta voz. Depois de ouvir a ameaça, a voz da doutora Amaral era fria como o aço. Não saiam de casa, fechem tudo. A ameaça dele é a nossa melhor arma. Acabei de enviar um pedido de emergência para uma ordem de restrição. Com esta mensagem de texto, um juiz vai assiná-la sem pensar duas vezes. Ele acabou de cometer um erro muito, muito grave. Enquanto Sofia e a advogada discutiam os próximos passos, uma ideia começou a formar-se na mente de Isabela. Um plano arriscado, talvez até cruel, mas ao pensar no rosto de Ricardo, na sua arrogância, na sua violência, ela soube que era a única maneira. A única maneira de o parar de vez, de o desarmar da sua arma mais potente, o seu sentido de direito e controlo. Quando Sofia desligou, Isabela olhou para ela. Os seus olhos a arder com uma nova intensidade. Sofia, disse ela, a sua voz surpreendentemente calma. Eu sei como acabar com isto. Mas vou precisar da tua ajuda e da ajuda da doutora Amaral. Ela explicou o seu plano. Os olhos de Sofia arregalaram-se em choque, depois em admiração. E, finalmente, um sorriso lento e malicioso espalhou-se pelo seu rosto. Minha nossa, Isa, disse ela, abanando a cabeça. Eu sempre soube que tinhas uma leoa aí dentro. Estava na hora de a deixares sair. O resto da noite foi passado em preparação. Telefonemas, mensagens, coordenação. O medo de Isabela não tinha desaparecido, mas agora estava coberto por uma camada de determinação gelada. Ele vinha para uma luta, mas desta vez ela estaria à espera e não estaria sozinha. O campo de batalha seria da sua escolha e as armas seriam as suas. A quietude antes da tempestade estava quase a terminar. E Isabela, pela primeira vez na sua vida, sentia-se pronta para a chuva. No dia seguinte, o ar crepitava com uma tensão expectante. A ordem de restrição de emergência tinha sido concedida ao amanhecer, uma folha de papel que era simultaneamente um escudo e uma espada. A doutora Amaral tinha sido clara. Ricardo seria notificado oficialmente durante a manhã. A sua reação era previsível. O plano de Isabela era audacioso. Em vez de se esconder, ela iria enfrentá-lo. Mas não na sua casa, nem na de Sofia. O confronto teria lugar num território neutro, mas simbolicamente carregado. O ateliê do Sr. Valdemar. Era o lugar onde a sua antiga identidade, a sua paixão, ainda vivia. Era o lugar onde ela iria reclamar a sua nova identidade. Chegou a Alfama cedo, o coração a martelar uma batida nervosa contra as suas costelas. O ateliê era exatamente como se lembrava, um espaço térreo mágico, com cheiro a terebintina, a gesso e a séculos de pó. Ferramentas antigas penduradas em paredes de pedra, fragmentos de estátuas, painéis de azulejos e telas em vários estados de reparação enchiam cada canto. Era um hospital para a arte ferida. O Sr. Valdemar cumprimentou-a com um abraço de urso. Era um homem pequeno e enrugado, com olhos que brilhavam de inteligência e bondade. Sabia que voltarias, disse ele simplesmente. Este lugar sentiu a tua falta. Isabela explicou-lhe o essencial do que ia acontecer, que o seu ex-marido poderia aparecer, que ela precisava de o enfrentar ali. Qualquer outro teria recusado, temendo problemas, mas o Sr. Valdemar apenas acenou com a cabeça, a sua expressão séria. Às vezes, disse ele, temos de reparar mais do que apenas cerâmica. Fica, esta é a tua casa também. Sofia chegou pouco depois, trazendo um termo de café e uma determinação de aço nos olhos. A doutora Amaral estava a postos, a um telefonema de distância. A polícia local tinha sido discretamente alertada para a possibilidade de uma violação da ordem de restrição. Todas as peças estavam no lugar. Isabela tentou trabalhar. Pegou num pequeno azulejo do século XVIII, rachado ao meio. As suas mãos, no início, tremeram. Mas à medida que limpava as arestas, preparava a cola e alinhava os dois pedaços, um ritmo familiar apoderou-se dela. A concentração acalmou os seus nervos. Havia uma honestidade no seu trabalho. As fraturas eram visíveis, mas com cuidado e paciência, a beleza podia ser restaurada. A integridade podia ser recuperada. Foi pouco depois do meio-dia que o som de passos apressados e zangados na calçada do lado de fora fez com que o seu coração parasse. A porta do ateliê abriu-se de rompante. Ricardo estava lá, o seu fato impecável machucado, o seu rosto uma máscara de fúria, incrédula. Ele acenava com um pedaço de papel. A ordem de restrição? O que é isto? Rosnou ele, a sua voz a ecoar no espaço silencioso. Que raio de jogo estás a jogar, Isabela? Os seus olhos percorreram o ateliê, demorando-se em Sofia com desprezo, antes de se fixarem em Isabela. A visão dela, calma, com ferramentas nas mãos, rodeada pela sua paixão, pareceu enfurecê-lo ainda mais. Isabela pousou o azulejo com cuidado, levantou-se, limpando o pó das mãos nas suas calças de ganga. Ela encontrou o olhar dele, sem recuar. Não é um jogo, Ricardo, disse ela, a sua voz surpreendentemente firme. É o fim.
Ele riu, um som áspero. O fim, tu não acabas nada. Eu é que decido quando acaba. Vais voltar pra casa, vais parar com esta estupidez e vamos esquecer isto. Não há nada para esquecer, disse Isabela. Ela pegou no fragmento da tigela que guardava no bolso e colocou-o na bancada de trabalho entre eles. O caco azul e branco parecia uma lágrima de cerâmica sobre essa madeira gasta. Isto não se esquece. Ricardo olhou para o caco e, pela primeira vez, um vislumbre de incerteza passou pelos seus olhos, mas foi rapidamente substituído pela sua arrogância habitual. Foi um acidente. Estava zangado. Tu provocaste-me. Não, disse Sofia, dando um passo em frente, a sua voz a cortar o ar. Tu abusaste dela, e agora acabou. Ela tem uma ordem de restrição. Se não saíres agora, chamo a polícia. Ricardo virou-se para ela com um rosnado. Tu, sempre a meteres o nariz onde não és chamada. Encheste-lhe a cabeça de lixo. Ela não precisou que eu lhe enchesse a cabeça de nada, disse Isabela, a sua voz a subir. Eu vi com os meus próprios olhos. Senti na minha própria pele. Anos, Ricardo. Anos a minimizar-me, a isolar-me, a fazer-me sentir que eu não era nada sem ti. Anos a sacrificar tudo por ti e pelo teu irmão, enquanto tu destruías a minha autoconfiança pedaço a pedaço. Eu dei-te tudo, gritou ele, a sua fachada de controlo a estilhaçar-se. Uma casa linda, uma vida de luxo. E é assim que me agradeces? Deste-me uma gaiola, retorquiu Isabela, a sua própria fúria finalmente a libertar-se, limpa e purificadora. Uma gaiola dourada, mas ainda assim uma gaiola, e eu não quero mais. Quero a minha vida de volta, quero o meu trabalho, quero a minha alma de volta. Foi nesse momento que uma segunda figura apareceu na porta. Era Léo, mais magro do que Isabela se lembrava, com olheiras e um ar de desespero petulante. Ricardo, o que se passa? Fui ao apartamento, não estavas lá. O meu voo é amanhã e tu... Ele parou vendo a cena. Isabela, Sofia, atenção palpável. Ricardo virou-se para o irmão, a sua fúria a encontrar um novo alvo. Agora não, Léo. Mais o dinheiro para a galeria. Começou Léo, a sua voz um choramingo. E foi aí que Isabela desferiu o golpe final. Não foi um grito nem um insulto. Foi uma declaração calma e factual, proferida com uma clareza gelada. Não há dinheiro, Léo, disse ela, olhando diretamente para o seu ex-cunhado. O banco da família fechou, para sempre. Depois virou-se para Ricardo. E queres saber a verdadeira razão pela qual nunca mais haverá dinheiro? Porque não há dinheiro nenhum. Ricardo olhou para ela, confuso. Do que estás a falar? O meu bônus, os investimentos. Os teus investimentos falharam, Ricardo. Continuou Isabela, a sua voz implacável. O teu toque de Midas desapareceu há mais de um ano. Tens vindo a usar as minhas poupanças, o dinheiro da herança da minha mãe, para cobrir as tuas perdas e para financiar o estilo de vida do Léo. Tens estado a mentir-me, a roubar-me, enquanto me dizias que eu era a irresponsável. O silêncio que seguiu foi absoluto. A cor desapareceu do rosto de Ricardo. Ele olhou para ela, a sua boca a abrir e a fechar sem som. A sua arrogância, a sua raiva, tudo se desmoronou, substituído por um pânico nu e desesperado. Ele não era o mestre do universo. Era um fracasso, um mentiroso, e ela sabia-o. A informação era a sua arma mais poderosa. Nas últimas 24 horas, a pedido da doutora Amaral, um contabilista forense tinha feito uma análise preliminar das suas finanças conjuntas. A verdade era pior do que Isabela imaginava. Ricardo não estava apenas a controlá-la, estava a usá-la como um escudo financeiro, preparando-a para assumir a culpa quando tudo desabasse. Léo olhou do seu irmão para Isabela, a compreensão a surgir lentamente no seu rosto egoísta. Não se tratava dele. Nunca se tratou dele. Ele era apenas um peão. Tu estás a mentir. Gaguejou Ricardo, mas não havia convicção na sua voz. Não estou, disse Isabela. A doutora Amaral tem todas as provas. Vais receber a notificação em breve. Não só para o divórcio, mas também para a queixa de fraude. Acabou, Ricardo. Perdeu. Ele olhou em volta do ateliê, para os rostos que o observavam. Isabela, forte e intransigente. Sofia, protetora e feroz. O velho senhor Valdemar, uma testemunha silenciosa da sua desgraça. Ele estava encurralado, desmascarado. Com um som que era meio soluço, meio rosnado, ele virou-se e cambaleou para fora do ateliê, esbarrando em Léo no processo, que ficou a olhar para ele, completamente perdido. Isabela ficou a vê-lo ir. O seu corpo agia a tremer com o rescaldo da adrenalina. Ela tinha feito aquilo, tinha-o enfrentado e tinha vencido. Sofia correu para ela, abraçando-a com força. Conseguiste! Sussurrou ela. Meu Deus, tu conseguiste! Isabela enterrou o rosto no ombro da amiga, o alívio a invadi-la como uma onda. Não foi uma vitória alegre, foi uma vitória cansada, manchada pela tristeza do que tinha sido perdido. Mas foi uma vitória, no entanto. Senhor Valdemar aproximou-se colocando uma mão enrugada no braço de Isabela. Agora, disse ele suavemente, o verdadeiro trabalho de restauro começa. Nos meses que se seguiram, a vida de Isabela começou a juntar-se lentamente, como um dos seus mosaicos partidos. O divórcio foi feio, mas rápido. Confrontado com as provas irrefutáveis de fraude e abuso, Ricardo capitulou.
Ele perdeu o apartamento, a maior parte dos seus bens e, o mais importante, o seu poder sobre ela. Desapareceu da sua vida, uma figura diminuída se lidar com as consequências das suas próprias mentiras. Leo, sem a sua fonte de financiamento, foi forçado a enfrentar a realidade pela primeira vez na sua vida. Isabela mergulhou no trabalho, no atelier. As suas mãos redescobriram a sua antiga perícia. A sua mente encontrou paz na concentração meticulosa. Cada peça que ela reparava era uma metáfora para a sua própria cura. Ela preenchia as fissuras de uma urna romana com gesso e sentia as suas próprias feridas a fechar. Lixava a superfície de uma moldura de madeira danificada até ficar lisa e sentia as arestas do seu próprio trauma a suavizar. Ela não voltou para o apartamento da Gaiola Dourada. Com a sua parte do acordo de divórcio e um pequeno empréstimo, comprou o ateliê e o pequeno apartamento por cima ao Sr. Valdemar, que se reformou feliz para uma pequena quinta no Alentejo, sabendo que o seu legado estava em boas mãos. O seu novo lar era o oposto do antigo. Era pequeno, um pouco torto e cheio de luz e do cheiro, a madeira e a tinta. Das suas janelas, ela não via o horizonte corporativo de Lisboa, mas sim os telhados vermelhos de Alfama e os seus vizinhos a pendurar a roupa a secar ao sol. Sofia e a sua família eram visitantes constantes. A mesa da cozinha de Isabela, uma peça de segunda mão que ela própria restaurara, estava muitas vezes cheia de comida, de risos e do som das crianças a brincar. Ela redescobriu a alegria nas coisas simples, um copo de vinho ao pôr do sol, um passeio ao longo do Tejo, a satisfação de um dia de trabalho bem feito. Um dia, cerca de um ano depois de ter saído de casa, ela estava a trabalhar num grande painel de azulejos do século XVI, que tinha sido vandalizado. As figuras estavam riscadas, as cores desbotadas. Era uma tarefa assustadora. Enquanto misturava cuidadosamente os pigmentos para igualar o azul cobalto original, ela pensou na tigela que Ricardo tinha partido. Ela ainda tinha o fragmento, guardado numa pequena caixa. Já não era um lembrete de dor, mas sim um talismã. Um lembrete de que as coisas podem partir-se. As pessoas podem partir-se. Mas isso não é o fim da sua história. Com um pincel fino, ela começou a preencher as áreas danificadas do azulejo. Não estava a tentar apagar os danos. As linhas finas das reparações seriam sempre visíveis para um olho treinado. Mas ela não as estava a esconder. Estava a integrá-las na história da peça. Os danos, a sobrevivência, a reparação, tudo fazia parte da sua beleza, da sua autenticidade. O sol da tarde entrava pela janela do ateliê, iluminando-os. O pó que dançava no ar. Isabela trabalhou, as suas mãos firmes e seguras, o seu coração tranquilo. Ela estava a restaurar a beleza, não apenas no azulejo, mas em si mesma. Estava a juntar os seus próprios fragmentos, não para recriar a mulher que era antes, mas para criar alguém novo. Alguém mais forte. Alguém cujas cicatrizes não eram um sinal de fraqueza, mas um mapa da sua viagem. Alguém que era, finalmente, inteira e livre.